sou o pastor Roberto Cruvinel e quero saudá-los como faço em todos os nossos programas de rádio, dizendo Reirene Tuquírio. Reirene Tuquírio é uma frase grega que significa a paz do Senhor. Reirene Tuquírio, meu irmão, minha irmã, você que me dá o privilégio de poder assistir este vídeo, na verdade o primeiro vídeo do projeto Crescendo em Conhecimento com o pastor Roberto Cruvinel. Ora, em breve nós estaremos disponibilizando videoaulas de teologia, do curso de capacitação ministerial, também do curso básico em teologia, médio em teologia, também com os materiais em PDF, através da internet, uma plataforma para que você faça o curso online. Nós estamos só vendo aqui a melhor plataforma, ok? Olha, nós estamos então disponibilizando esse primeiro vídeo onde nós vamos tratar de uma dificuldade bíblica, de um texto bíblico que causa alguma dificuldade de interpretação para os irmãos. Eu quero dizer a você que se você gostar, e lhe pedir, aliás, que se você gostar desse vídeo, dê um like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no seu Facebook, compartilhe esse vídeo entre seus amigos, o link também no WhatsApp, Telegram, Instagram, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Hoje, nesse primeiro vídeo do projeto Crescendo em Conhecimento com o pastor Roberto Cruvinel, nós vamos analisar um texto que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Eu tenho aqui nas minhas mãos a Bíblia Sagrada, na versão atualizada, e no texto do capítulo 16, do versículo 14 do primeiro livro de Samuel, diz assim: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Ainda no capítulo 18, versículo 10, assim: no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na sua mão uma lança. Como nós podemos entender algumas atitudes de Deus? Como nós podemos entender algumas atitudes desse ser que nós pregamos e ensinamos em nossos púlpitos, que é um ser amoroso, um ser bondoso? A Bíblia diz: Deus é amor. A Bíblia diz em João 3,16: Hotheos regapsen cosmon, isto é, Deus amou o mundo. Como é que eu posso entender que da parte de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã que está nos assistindo aqui através desse vídeo, como é possível entender que da parte de Deus possa vir um espírito maligno? Como é possível? Parece realmente um contrassenso, um Deus bondoso, um Deus amoroso, ter a seu serviço um espírito perturbador, como narra o texto. Teria, então, esta é a primeira pergunta que nós vamos fazer nesse vídeo, teria então Deus prazer, de alguma forma, em assombrar ou perturbar alguém? Será que Deus tem prazer em assombrar, perturbar o ser humano? Bom, para nós entendermos o texto, devemos antes saber algumas coisas sobre Deus, não é? Bom, uma questão de hermenêutica também, que o texto fora do contexto gera pretexto. É importante, então, nós entendermos alguma coisa sobre Deus. Em primeiro lugar, Deus, ele é soberano, ele é onipotente, isto é, Deus rege tudo e tem todo o poder. No Antigo Testamento, ele é chamado de El Shaddai, todo-poderoso. Em Apocalipse 1:8, ele é chamado de Pantocrator. A palavra Pantocrator, a palavra grega para todo-poderoso. E toda a Bíblia apresenta esta realidade incontestável. Vamos lá, se você quiser estudar comigo, Deuteronômio 4:39 mostra que não há outro Deus. Não existe outro Deus. Primeiro livro das Crônicas de Israel, 29:12, assevera o poder absoluto do Senhor. Em Jó 9:12, diz que ninguém o pode impedir. No Salmo 29, verso 10, porque aí é um dos poéticos, não é? Fora os livros poéticos, são versículos, ruptela de texto. E no Salmo 29:10 diz a Bíblia
que o Senhor presidirá para sempre. Essas mesmas verdades são apresentadas em muitos outros textos, e nós vamos relacionar alguns textos aqui neste vídeo para que você possa estudar a posteriori. São eles, para que você possa meditar: Daniel capítulo 2, versículo 20, Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 13, Atos dos Apóstolos 17, 24, Romanos 9, 19, Apocalipse 1:8, como eu já citei, e Apocalipse 19, 6. Uma outra verdade sobre Deus que nós devemos conhecer é que Ele mesmo estabeleceu a lei da reciprocidade, isto é, cada um colhe o que planta. Veja lá o que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6 e versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Está lá, esse texto você encontra em Gálatas 6,7. Quer dizer, você planta, você colhe, não é? Deuteronômio 28, o texto, a Bíblia mostra, aliás, por curiosidade, Deuteronômio vem de duas palavras gregas, deuteros, que é repetição, nomos, estudo, aliás, nomos, lei, deuteros, repetição, segundo, nomos é lei, então é a repetição da lei. Mas lá em Deuteronômio 20, em Deuteronômio, no capítulo, vou abrir aqui para que possamos ler. Deuteronômio é o 5º livro da Torá ou do Pentateuco, tá? Repetição da lei, não é? 28, diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações. Olha o condicional: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. E aí começa o texto mostrando a questão da obediência. E a partir do versículo 15, os castigos da desobediência. E voltamos então para Gálatas 6,7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, certamente se fará. O que nos mostra isso? Que Deus estabeleceu paradigmas, não é? Que quando são violados, eles geram consequências. Quando eles são violados, esses paradigmas geram consequências. Certamente o homem pode escolher viver dentro do propósito de Deus ou transgredi-lo. O senhor e a senhora que está me assistindo agora tem livre-arbítrio. Você pode escolher viver na presença de Deus ou pode escolher rejeitar. Uma hora eu vou fazer um vídeo sobre o posicionamento calvinista e arminiano. Como eu digo, eu não sou calvinista nem arminiano, eu sou soberanista. Eu não analiso a questão soteriológica pela linha de pensamento, mas pela origem ou a fonte. Bem, o que nós concluímos então? Concluímos então que Deus é soberano e Ele está no controle de tudo, incluindo os seres espirituais. O homem em livre poder de escolha e que Deus estabeleceu leis para reger toda a criação. Então, o que realmente significa esse trecho de primeiro livro de Samuel 16,14? O que significa? Ao lermos o contexto do versículo em apreço, vamos encontrar no capítulo 15, versículo 11, a palavra do Senhor dizendo: arrependo-me. Um adendo aqui, arrependo-me é um antropopatismo, é uma figura de linguagem que atribui sentimentos à divindade, vem de antropos, homem, patós, paixão. E o texto diz: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite e toda a noite clamou o Senhor. Se nós vemos o versículo 23, que compara o pecado de Saul com o pecado de feitiçaria e declara a rejeição de Deus a Saul, nós estamos vendo que na verdade é uma reciprocidade. A situação de Saul, por causa do seu pecado, ficou literalmente perturbadora. A Bíblia de Estudo Pentecostal, editada pela CPAD, em sua nota de rodapé, explica o texto da seguinte maneira: por Saul rebelar-se contra a vontade de Deus,
foi entregue à influência demoníaca, ver os versículos 15 e 23. Os espíritos malignos agem sob a vontade permissiva de Deus e às vezes sob sua vontade direta. Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus. Eu tenho muita dificuldade de ver quase esse zoroastrismo, não é? Essa equivalência de poderes que tentam ensinar. Isso é heresia, irmãos. Que é o inimigo de nossas almas, o diabo com poder equivalente a Deus. Isso é heresia. O Lutero diz com propriedade que o diabo é o diabo de Deus. Para que ele faça alguma coisa, ele tem que pedir permissão a Deus. E nós vamos ver esses textos da vontade permissiva de Deus e os espíritos malignos agindo sobre vontade permissiva de Deus e até sobre sua vontade direta nos seguintes textos: Juízes, capítulo 9, versículo 23. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 22, versículos 19 a 23. E também Lucas 11, 26. Veja, 22, 3 também do mesmo livro, do mesmo evangelho. Romanos 1, 21 a 32, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 8 a 12. Podemos observar que realmente Deus tem controle sobre tudo, inclusive sobre Satanás. No livro de Jó, vemos Satanás se apresentando diante de Deus, capítulo 1, verso 6, questionando a substância da fé de Jó, capítulo 1, versos 9 e 10, e dizendo: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Jó, capítulo 1, versículo 11. Observe que Satanás pede a Deus para estender a mão e tocar em Jó para prová-lo. No verso 12, Deus usa, no capítulo 1 de Jó, Deus usa o próprio Satanás como seu instrumento. A soberania de Deus, meus queridos, é de tal forma inquestionável que, como Lutero, podemos dizer, e repetindo, que o diabo é o diabo de Deus, no sentido de que a autoridade de Deus é exercida sobre todos os seres e coisas e usa quem desejar para fazer cumprir o seu propósito. Ainda com relação ao texto, outros autores apresentam comentários que nos ajudam a elucidar o significado do texto. Norman Russell Champlin, na verdade, esse autor, PhD, na sua obra O Antigo Testamento Interpretado versículo por versículo, discorre sobre o assunto da seguinte maneira: então o mau espírito, sob controle de Yahvé, a causa de todas as coisas, anulou todo o bem que havia nele, substituindo-o pelo mal. Joséfo apresentou Saul como possuído pelo demônio, por meio de quem, em certa ocasião, quase foi sufocado e estrangulado. Diríamos que as condições deterioradas de Saul permitiram que um mau espírito assumisse o controle de sua vida. E Yahvé estabeleceu a lei da colheita, segundo a semeadura, que transformou isso em realidade. Gleason Archer, em sua obra Enciclopédia de Dificuldades Bíblicas, analisando 1 Samuel 18:10, diz assim: como aquele que ordenou e preservou a ordem moral, é absolutamente necessário que ele traga punição ao pecado, sem considerar-se quão grande amor e compaixão o Senhor possa sentir pelo pecador. No caso de Saul, esse homem havia conscientemente quebrado a lei de Deus. Primeiro, profanou o altar de Deus ao executar um sacrifício sacerdotal que contrariava a ordem divina, conforme 1 Samuel 13, 12 e 13. E, em segundo lugar, ao poupar o rei Agag em certa porção do gado dos amalequitas. Embora houvesse recebido ordens para executar todos, segundo o texto nos ensina, 1 Samuel 15, 20 a 23. Por causa desses sucessivos atos de rebelião contra a lei e a vontade de Deus, ele tornou-se passível de sofrer a influência de Satanás, da maneira exata como Judas Iscariotes deixou-se influenciar pelo diabo ao decidir-se que trairia o Senhor Jesus, conforme João 13:2. Visto que Deus estabeleceu leis de causa e efeito, é certo e exato afirmar que a desobediência de Saul cortou-lhe o acesso à orientação do Espírito Santo e à sua comunhão com ele. Agora,
ele se tornara presa do espírito maligno, da depressão e do ciúme, que o empurrou cada vez mais na direção da paranoia irracional. O comentário desse autor é muito pertinente. Deveríamos meditar nesse texto observando a ação de Saul e a reação de Deus e as consequências para o ministério de Saul e tirar lições para serem aplicadas em nossos dias, onde parece que os fatos tornam a se repetir. Ser chamado por Deus não nos dá o direito de usurpar um curso teológico, um cargo ou qualquer outra coisa que não nos habilita a agir de forma inconsequente. Devemos sempre estar humildemente debaixo da orientação de Deus, de nossa liderança, para que não aconteça de sermos reprovados pelo Senhor. Aliás, né, irmão? Humildade, caldo de galinha não faz mal para ninguém. Joyce G. Baldwin, em seu livro 1º e 2º Samuel, Introdução e Comentário, discorre sobre o assunto da seguinte forma: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, como havia feito com Sansão, Juízes 16:20, havendo consequências igualmente trágicas, pois Saul passou a ser perturbado por um espírito maligno da parte do Senhor. Embora aqui se deva ler maligno no sentido de arruinador, assim como diz a Nova Versão Internacional na sua nota de rodapé. No caso do rei Saul, é importante observar que os sinais de doença mental só começaram a aparecer depois do confronto com Saul sobre a questão, depois do confronto com Samuel sobre a questão da obediência à ordem divina. Isso indica que sua enfermidade devia-se à sua rebelião contra Deus. Certamente ele foi considerado responsável por suas ações e considerava a si mesmo responsável. Primeiro livro de Samuel 24, 16 a 21 e 26, 21. Em resumo, podemos concluir, além da soberania de Deus e de seu controle de todas as coisas, que realmente o homem é responsável por seus atos. Ezequiel 18:4, que diz: a alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar, esta morrerá. E com certeza vai colher o resultado de sua semeadura. Por outro lado, podemos descansar no texto que diz: mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Primeiro livro de João, capítulo 5, primeira epístola de João, aliás, capítulo 5, versículo 18, parte B. O que esse estudo nos mostra? Que Deus tem controle sobre tudo. O que você planta, você colhe. Nós vimos textos, como já foi citado, Deuteronômio 28, Gálatas 6:7. O que a pessoa planta, ela efetivamente colhe. Eu espero que esse texto tenha edificado a você. E você aprendeu que, como disse Lutero, o diabo é o diabo de Deus, não é? É o diabo de Deus. Não tem esse negócio de um diabo com força equivalente ao Todo-Poderoso. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso em hebraico. Ele é o Pantocrator, o Todo-Poderoso em grego. Deixa eu lhe dizer, em breve nós estaremos aí com as nossas videoaulas do curso teológico, no curso de capacitação ministerial, no curso básico, médio, bacharelado em teologia, também com os materiais em PDFs, e-books. Nós estamos vendo a melhor plataforma para atender os irmãos, e os irmãos tiverem a oportunidade de fazer teologia em qualquer lugar, com aulas, com vídeo. E também nós temos o projeto de videoaulas de grego koiné, ou grego helenístico, ou grego bíblico. Aguarde. Agora deixa eu lhe dizer, se você gostar desse vídeo, dê um like, não é? Dê um like, compartilhe esse vídeo nas suas mídias sociais, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram. Compartilhe. Este é o vídeo número 1 desse projeto, que é Crescendo em Conhecimento, com o pastor Roberto Cruvinel. Se você quiser estudar teologia comigo, você recebe todos os módulos em sua casa, tudo de uma vez, num curso livre, reconhecido por 2 convenções das Assembleias de Deus. Eu gostaria que você me mandasse uma mensagem no WhatsApp, porque eu quero mandar um vídeo para você falando do nosso curso teológico, curso básico, médio, bacharelado em teologia. Você manda para esse número aqui, no WhatsApp, 11 96766 5787, 11 96766 5787. Eu vou te mandar um vídeo
explicando como você pode ser um dos nossos alunos. Nós temos um grupo de WhatsApp só para os alunos, nós temos vários presentes para os nossos alunos, livros em PDF e tudo mais. Mas em breve, vídeo aula para você. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel, Reirene Tuquíria, paz do Senhor, Deus te abençoe. Compartilha, dá um like e fica com Deus. Tchau.